o erro médico não é restrito aos médicos. O que diferenciará da complicação com o erro médico é quando o profissional de saúde age ou deveria de agir de alguma maneira. O erro médico é abordado principalmente na área civil e administrativa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos entrar em um tema que, embora delicado, é de extrema importância para a nossa segurança e para a relação de confiança entre médico e paciente. Vamos falar sobre erro médico, quando acontece e o que fazer. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para tratar desse assunto temos aqui um convidado que entende muito dessa área. Recebemos novamente o Dr. Marcos José Laurito de Campos. Ele é advogado, especializado em Direito Médico e da Saúde e membro da Comissão Especial de Direito Médico e de Saúde da OAB Limeira. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo novamente à Central do Direito. Gente, muito obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui, poder passar um pouco do meu conhecimento aqui para vocês, para os nossos ouvintes. Eu acho que vocês podem puxar um pouco do tema e a gente aborda conforme for, né? Com certeza, doutor. Muito obrigado por estar aqui novamente. Já tivemos o primeiro episódio maravilhoso. Quem não viu, corre aí atrás no canal que está ali. Mas para iniciar, o pessoal já viu o tema do vídeo de hoje. Quero começar com a pergunta básica aqui desse tema, doutor. Para a gente definir o conceito, né? O que de fato é considerado um erro médico? Então, o erro médico ocorre quando um profissional de saúde, e isso é interessante, né? O erro médico não é restrito aos médicos. Quando um profissional de saúde comete negligência, imprudência ou imperícia e acaba trazendo um dano ao paciente, é gerado um erro médico, né? Então, assim, exemplos mais fáceis para ficar mais fácil visualmente falando, assim, a negligência ocorre, por exemplo, quando um médico que deveria pedir alguns exames, que seria o procedimento comum de um tratamento, deixa de pedir um exame e acaba depois o paciente tendo algum problema por conta dessa falta do pedido do exame. A imprudência, por exemplo, quando um médico dá alta para um paciente que não está totalmente pronto para ser liberado. E a imperícia, por exemplo, quando um médico se aventura em uma outra área que não é da sua experiência e acaba cometendo alguma falha. Por exemplo, um médico que analisa um exame que não é de praxe da sua área, ele acaba cometendo algum engano, né? Mas é importante entender que nem toda consequência natural, assim, um dano, é um erro médico. Existem diferenças aí. Bacana. Doutor, quando a gente pensa em uma complicação durante um tratamento, sempre que ocorrer essa complicação, nós vamos considerar isso como um erro médico? Não. Não, porque existe complicação que é natural, né? A gente entende que a medicina não é uma ciência exata e cada organismo atende o tratamento de uma determinada maneira. O que diferenciará da complicação com o erro médico é quando o profissional de saúde age ou deveria de agir de alguma maneira, né? Então, a complicação é um risco que existe e já é dialogado com o paciente anteriormente e, infelizmente, às vezes acontece. E erro médico é uma falha humana, como quando o médico ou o profissional de saúde deveria agir de tal maneira e por algum motivo não age ou age de forma errada. Então, assim, complicação é normal e não gera danos ao médico, né? Aliás, processos contra o médico. Uhum. E já o erro médico, daí sim, a gente pode falar de algum procedimento tanto administrativo como judicial. Entendi, doutor. Uma dúvida que é comum é sobre a responsabilidade, né? Quem pode ser responsabilizado por esse erro normalmente, né? Só o profissional, só o médico, ou pode, enfim, chegar uma responsabilidade para uma clínica, para um hospital? Então, a responsabilidade ela pode ser tanto individual quanto solidária. Individual seria só o médico responder, mas usualmente, né, o mais comum é quando um médico está em cirurgia, assim, o hospital, o plano de saúde, outros profissionais da área médica também sejam responsabilizados. Então, vai de cada caso, né? Tem casos que só o médico responde ou tem casos que o hospital também responde de forma solidária, né? Ou seja, em conjunto. Doutor, uma pergunta muito frequente é em relação ao erro médico. Ele é um crime? Ele se enquadra em outras esferas do direito, além da esfera civil? Então, geralmente, o erro médico é abordado principalmente na área civil e administrativa, né? Isso não significa que não possa ser também abordado na área criminal. Por exemplo, na área civil, o paciente espera receber indenizações, normalmente algum valor, né, alguma reparação
pelo erro. Na área administrativa, já é o médico que vai sofrer represálias. Por exemplo, multas, advertências, suspensões, até cassação do registro do Conselho Regional de Medicina, né? Então, ainda assim, pode acontecer do médico, sim, ser julgado na esfera penal. Mas, para isso, é mais delicado. Normalmente, só quando há dolo, ou seja, quando o médico tem interesse, por algum motivo, de prejudicar o paciente. Então, é menos comum, mas é possível. Entendi. Doutor, vamos imaginar que eu sou um paciente, né? E, infelizmente, sinto que passei por um erro médico. Aconteceu algo, tenho essa percepção que foi o erro do médico que me deu esse problema. Qual o primeiro passo? O que eu devo fazer para começar a correr atrás dos meus direitos com esse erro que eu acredito ter passado? O primeiro passo do paciente é recolher todas as provas possíveis em relação a isso, né? Então, laudos, exames, prontuários, né? Receituários, enfim. E a partir daí, marcar uma consulta com um advogado especializado na área. Ele vai verificar a sua situação, se realmente é plausível de alguma indenização, por exemplo, e tal. E aí sim é possível entrar com uma ação judicial. Em paralelo, dá para fazer também uma reclamação junto ao Conselho de Medicina, né, para correr administrativamente. Enfim, eu acho que esse é o primeiro passo. Quando nós falamos sobre buscar por ajuda, orientações de um advogado, uma ajuda profissional, eu acredito que é justamente para ter muito bem essas orientações, né, do que buscar, de que prova. Quando a gente fala, enfim, eu imagino, doutor, que muitas pessoas, erroneamente, ficam com essa percepção, pelo insucesso, né, do tratamento, de que, não, se não deu certo, não teve um erro médico. Sim. Então, é bem complicado também, quando a gente para pensar, para o profissional do direito, né, ter esse crivo exatamente do que é o erro ou do que não é, e é por isso que é tão importante essa orientação de fazer a juntada mesmo de todas essas provas, porque né, como o doutor explicou, são o primeiro passo aí para que a gente possa, enfim, caracterizar, ou acredito que em alguns momentos também, até pela experiência do próprio profissional, ele consegue analisar que aquilo não seria um erro médico. Normal, né? É muito interessante, mas é aquilo que a gente pontua, né? Tem assuntos que, por mais que a pessoa esteja muito orientada, né? E o objetivo do nosso canal da Central Direito é disseminar essa orientação, mas isso não, enfim, de maneira alguma anula a necessidade mesmo de um profissional acompanhando e orientando ali no passo a passo, nas melhores medidas que devem ser tomadas nesses casos, né? Erro médico é algo triste demais. Nossa, né? Quando a gente para pensar, tem alguns assuntos muito sensíveis que a gente trata aqui no canal e, sem dúvidas, o erro médico, ele é algo... quando a gente fala da saúde, muitas vezes, né, é irreversível, né? Então, o prejuízo que tem ali, nós falamos da indenização, mas não é nem a indenização que vai suprir essa... Enfim, o prejuízo que o paciente teve ali. E aí, pensando nisso, doutor, sempre que for comprovado um erro médico, existe direito à indenização? Essa indenização, ela cobre exatamente o quê? Eu acho que é muito importante a gente entrar nesse mérito, né? Porque a gente tem questão aí de tratamentos, gastos, enfim, danos emocionais. Eu acho que tem tanta coisa que envolve quando a gente fala desse assunto, para ficar mais claro, né, pela sua experiência, o que a gente está falando quando a gente fala de uma ação e o que se esperar sobre a indenização nesse caso. Perfeito. Então, em geral, embora o paciente espere talvez o valor em questão do dinheiro financeiro, né, não é só restrito à indenização em dinheiro mesmo, né? Existe a indenização do direito material, que seria quando o hospital, o médico ou qualquer profissional da área de saúde tem que ser responsabilizado pelo que o paciente já gastou e o que será gasto, né, para refazer o tratamento, enfim, que seja. O dano moral, que é o abalo psicológico que o paciente sofreu em relação a isso, né, os desgastes que teve. E o dano estético também, né? Às vezes, uma cirurgia mal feita pode deixar algumas cicatrizes, enfim. E aí sim também caberia um dano estético, né? Então, em geral, é mais abordado nessas três áreas: dano material, dano moral e dano estético. Certo. Doutor, uma pergunta que surgiu.
Tem um período para isso? Se acontecer, eu tive um dolo nessa, né? Tive a percepção que eu tive um dolo durante uma cirurgia, enfim, a própria situação estética que você falou da cicatriz. Eu tenho um mês para fazer esse processo, senão já era. Não, existe um período ideal, ou enfim, necessário para poder fazer esse tipo de ação? Então, geralmente, o prazo prescricional para um paciente entrar com uma ação contra um médico ou profissional de saúde é de 5 anos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas isso varia de cada caso e, assim, o direito também não é exato. Para ter certeza, o importante é o paciente não perder tempo e correr atrás de um profissional especializado, né? Um advogado na área. Até quanto mais rápido, mais prova você vai conseguir. Com certeza. Organizar esse caso. Entendi. Com certeza. Doutor, nós conversamos, né? O doutor explicou um pouquinho que não é só o dinheiro, né? E também que não é só o médico que acaba sendo responsável, em alguns casos, sobre esse erro. Quando a gente se socorre à justiça, o que a gente pode esperar em relação ao hospital, à clínica? Quais são os direitos e o que o paciente pode esperar de resguardo jurídico em relação a outros responsáveis além do médico? Então, assim, respondendo à pergunta, né, normalmente a indenização para o médico especificamente é mais voltada pela indenização financeira, né, o dinheiro e tal. Agora, quando a gente aborda um pouco mais na responsabilidade solidária, que eu tinha dito anteriormente, em que o hospital ele pode ser julgado em conjunto ou separadamente com o médico, a gente está dizendo que ele pode ser responsabilizado de outras formas também, né? É o exemplo de uma grávida que ela vai fazer uma cirurgia de parto e tal, e por algum motivo o plantonista que está no momento acaba realizando a cirurgia de uma forma não adequada, aquém do esperado, né? E nesse caso, não foi o médico escolhido, né? Foi o médico plantonista que estava na oportunidade lá. Então, assim, a questão da indenização vai depender de cada caso, mas não é restrito à questão financeira apenas, somente. E em relação ao dano estético, é legal também falar um pouco que o dano estético ele não é exclusivo a cirurgias de estéticas, né? Então, por exemplo, é o caso dessa paciente. Ela foi fazer uma cirurgia de parto, não tem nada a ver com a estética dela, né? Mas, por algum motivo, o médico plantonista comete o erro, o hospital ele pode sim ser responsabilizado a fazer uma cirurgia corretiva, né? Que seria a questão estética, para arrumar o prejuízo que foi causado pelo médico, né? Certo, doutor. Agora vamos pensar em inverter um pouco o cenário, pensar que tiver algum médico, né, que está nos assistindo, algum doutor que esteja desse lado da moeda. Como ele pode se proteger, né? Eu sei que eu sou um bom médico, faço todos os melhores tratamentos com os procedimentos que eu aprendi, mas como eu me resguardo, às vezes, de ser injustiçado em um possível processo de um erro que eu não cometi, né? O que é o melhor que o médico deve fazer nesse caso? É legal a gente ter um pouco da visão do médico, porque a gente tem que entender também o lado deles, né? Hoje em dia, a gente brinca que existem 2 tipos de médicos. Os que foram processados e os que vão ser, né? Hoje em dia virou negócio processar médico. Eu particularmente, acredito que qualquer profissional de qualquer área que seja, se ele fez algo errado, ele tem que ser julgado conforme for, né? Agora, é o caso, das vezes, dos médicos, que acontece muito de serem processados injustificadamente, né? Então, o primeiro passo, assim como o dos pacientes também, é juntar toda a documentação necessária. E nesse caso específico, eu acho que o receituário médico é o melhor aliado para o médico, porque o receituário vai estar o histórico de como o paciente chegou, a evolução do paciente, a demonstração, né? E isso é muito interessante falar, porque, na minha experiência, eu observo que os médicos, às vezes, se importam tanto em tratar o paciente e esquecer algumas anotações necessárias e tal. E depois, né, no caso de processo de erro médico, às vezes o médico nem cometeu de fato, mas como ele não tem a maior prova, que é o receituário médico, acaba a justiça seguindo o lado do paciente, né? Então, eu acho que, além de juntar os exames naturais, o receituário médico é o melhor aliado nesse caso para o médico mesmo. Doutor, e mesmo seguindo essas orientações, mesmo com toda a cautela, o médico ele ainda corre o risco de ser processado, né? Então, vamos imaginar que não ocorreu um erro médico, mas existe um processo.
qual é a providência, o que o doutor orienta que esse médico faça nesse caso? Então, como eu disse, né, o receituário médico é o melhor aliado nesse caso, né? Então, se o médico ele preencheu corretamente o receituário, é uma forma muito robusta, né? É uma chance grande dele ser absolvido, né? De caso de ele ser processado injustamente, né? Um ponto que a gente sempre ouve falar é sobre o prontuário médico, o doutor comentou. De fato, é a maior defesa, né? Acho que não vem à mente outra solução, outra forma que o doutor possa se registrar, né? Porque, imagina, os dois lados ali, o paciente não tem a responsabilidade de registrar Sim. o que está acontecendo, o doutor tem essa responsabilidade. Hoje, por que é tão crucial, né? Deu alguma parte dessa resposta, mas por que é tão crucial ter um receituário bem preenchido, muito bem feito nesse momento? Eu acho que assim, a gente costuma falar do receituário porque, como eu disse anteriormente também, é um histórico mesmo da evolução do todo paciente, né? Mas o médico ele não precisa também ficar restrito a isso. É importante. Eu acho que assim, é super necessário estar bem preenchido, mas além disso tem outras formas do médico se blindar. Por exemplo, o termo de consentimento informado, né, que é um instrumento onde o médico deixa nas mãos do paciente decidir o que vai ser feito, lógico, de acordo com a pertinência do caso. Uhum. Então, ele mostra os riscos, os benefícios de cada exemplo. Então, assim, se amanhã depois o paciente falar que sofreu algum erro, alguma consequência, tá aí, um médico mostrou. Olha, eu tinha mostrado que existia essa possibilidade, né? Como dito no começo do episódio, há consequências naturais, né? Que o médico mesmo não tem responsabilidade. Pode né? acontecer. Né? Exato. E, inclusive, esse deve ser o motivo que a cada ano aumenta mais o calhamaço de documentos que o paciente assina numa cirurgia Exato. Que já é prevista. Porque muitas coisas, digamos, que era comum a orientação e ser de conhecimento do paciente, agora acaba que a prova de que ele foi bem orientado em relação a isso acaba sendo necessária. Sim. É esse o motivo de cada vez, enfim, os hospitais se valerem de mais documentos, para que o paciente, literalmente, além de ter a orientação verbal ali, ele também tenha por escrito que ele assine consentindo ali de que ele fez a leitura, de que ele tem todas aquelas informações. Sim. Então, se a gente para pensar, esse é o principal motivo, para que tanto a entidade quanto o médico esteja bem amparado em relação a essas orientações. Eu acho legal também complementar algo que talvez ficou faltando, tanto em relação ao paciente quanto ao médico, que é assim, né? No final das contas, quem acaba julgando esse processo é o perito médico. O juiz ele não tem expertise, né, em relação à medicina. Então, normalmente, esses casos, quem acaba julgando mesmo é o perito e o juiz segue a linha do perito. Né? Então, em paralelo, tanto para o paciente quanto para o médico, é legal, às vezes, pensar numa perícia administrativa dele mesmo, né, particular, onde o paciente vai tentar puxar para o seu lado e o médico puxar para o seu lado, enfim. Então, assim, é um direito dos dois que é muito bacana, né, para juntar junto no processo e acho que tem bastante validade. Né? Então, se você tinha dito, Marcos, sobre o receituário, né, quais são os instrumentos também, e eu acho legal falar que tanto para o paciente quanto para o médico, também uma perícia particular também às vezes é muito bem-vinda. Né? Então, a orientação não espere ser processado para procurar um profissional, pegar as orientações e aquilo, né? Fazer até de uma forma preventiva esse tipo de análise para entender quais são os riscos e, com certeza, né, doutor, um advogado que ele atua na área, ele já viu muitos processos, ele já realizou várias defesas, então ele vai conseguir ali, literalmente, com os exemplos, né, que ele viveu no escritório, dar os alertas ali de riscos, né? E aí está entrando nesse ponto mesmo, quais são os erros médicos mais comuns, né? Vamos aproveitar e contribuir com a nossa audiência, né? Legal. Como o assunto, com certeza nós teremos aí vários médicos assistindo esse episódio, né? Até para entender, poxa, quando se fala um episódio que se fala de erro médico,
essa orientação ela é só para os pacientes? E não, né? Eu acho que a proposta que o doutor nos trouxe, e ela vai muito de encontro com o canal, é que a gente trate o termo assim, de uma forma muito abrangente, né? Explicando, orientando a população, os direitos que tem, mas também alertando do outro lado os profissionais como realizar um bom trabalho no sentido de documentar, né, ter todas essas orientações, porque muitas vezes acaba acontecendo, né? Enfim, quando qualquer pessoa não é bem orientada do seu direito, a gente pode olhar no olhar do médico, né? Ele realiza um excelente trabalho técnico. Sim. E aí ele falha, de repente, em algumas orientações que o doutor está exemplificando aqui para a gente. Então, acho que é legal a gente, né, explorar um pouquinho mais. Quando a gente fala nos erros médicos, quais são os mais comuns? Então, em geral, o erro médico é pautado naqueles 3 pilares que eu comentei no começo do episódio, né? Que seria a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, como eu disse, a negligência, por exemplo, é um exemplo que é fácil, que é bastante comum. É um médico deixar de fazer alguma coisa que deveria ser de praxe, por qualquer que seja o motivo, né? No começo do episódio, eu dei o exemplo de um médico que, vamos supor que para um determinado problema X, o código de ética prevê que tem que fazer tantos exames. Por algum motivo, o médico deixa de pedir algum exame que seria o exame o chave, né, que resolveria o problema. É um exemplo de negligência. No caso de imprudência, por exemplo, o médico já cansado, e é normal, de ver o paciente naquele lugar e tal, acaba dando alta antes do momento correto, né? Daí depois o paciente tem uma piora na evolução e acaba o médico sendo responsabilizado, né? Até quando o médico quer, por algum motivo, ele está vendo o sofrimento do paciente, o médico tem que ser firme na sua decisão e falar assim, olha... Às vezes ele mesmo pede, né, para sair. Exatamente. Mas o médico tem que ser firme, ele tem a última palavra e falar, olha, assim, eu entendo o sofrimento que você e sua família devem estar passando, mas assim, não é o momento, né? Justamente por conta disso. Às vezes o médico ele fica balanceado com a situação, acaba dando alta, tem a piora, o médico é responsabilizado, né? Um ato que ele quer tentar ajudar o paciente acaba voltando contra ele, né? É um exemplo de imprudência. Imperícia é o exemplo também do plantonista, que ele é generalista e tal, e acaba não conseguindo ler exatamente uma área muito técnica, muito específica de tal área, né, e acaba deixando a desejar. Certo. É muito importante entender esses pontos, né? Porque eu acho que também existe muito aquela questão do alinhamento de expectativa, né? Às vezes não é qualquer problema, né? Não é a nossa recomendação aqui. Lógico que você tem que sempre entender seus direitos, mas não é porque você foi ao hospital, saiu de um jeito que você não esperava, que ocorreu, né, um erro médico. Pode não ter ocorrido e pode ter ocorrido, né? Por isso que vale saber bem o que é diferenciar. Doutor, um ponto que eu fiquei na dúvida, a gente falou sobre, né, a Priscila comentou sobre os termos que hoje a gente tem que assinar cada vez mais. O que é esse termo de consentimento informado, né? E por que ele é tão importante nessa relação do médico com o paciente? Sim. Esse documento ele é muito importante para o médico e para o hospital, na verdade, né? Porque é o maior respaldo que o hospital, nesse caso, vai ter. É através dele que é documentado o que foi conversado, o que foi decidido entre o paciente e o médico, justamente por conta disso. Às vezes, para um problema, há várias soluções e o paciente opta por seguir tal área e o médico concorda e tal. E no final das contas, não seria o melhor tratamento eficaz. Então, com esse termo de consentimento informado, o médico vai deixar claro ao hospital que assim, foi combinado, foi conversado nesse sentido e vai seguir desse jeito. Então, amanhã ou depois, se o paciente querer falar que não deu certo e tal... Foi assim, às vezes foi a própria escolha dele, entendeu? É um documento muito válido, assim, muito legal. Tanto para o médico quanto para o hospital, né? Entendi. Colocar o paciente na escolha também. Exato, junto, no poder, né? Responsabilizar junto para não ser só uma decisão do médico em si. Entendi. Ok, doutor, muito obrigada por responder todas as nossas perguntas aqui. Tínhamos muitas dúvidas sobre isso. Essa conversa, com certeza, ela... contribuiu muito, né? O doutor trouxe ela de uma forma muito detalhada, esclarecedora e nos ajudou a cumprir nosso papel aqui da orientação tanto para o paciente quanto para os médicos, né? Quando eu tive acesso à pauta do episódio, né? Eu falei,
puxa, mas que assunto delicado, né? Que assunto, enfim, sensível para que a gente trate, porque aqui na nossa audiência nós temos pessoas que já passou por isso, né? E ouvir falar sobre isso, ela pode, enfim, não ter tomado as providências lá atrás e ainda sofrer com essa situação, ou ter tomado as providências e mesmo com a reparação, não sente que a reparação foi suficiente, sim, porque, né, a gente trata aí, infelizmente, de erros e erros, né? Tem alguns que são muito graves nas suas consequências, mas também orientar os profissionais. Então, né, eu acho que é um episódio que a gente conseguiu contribuir bastante, tanto no esclarecimento dos pacientes, como nas orientações dos profissionais, porque eu acredito piamente que ninguém acorda de manhã para ir lá cometer um erro médico, né? Sim. Então, eu gostei muito desse tema. Eu acho que a área jurídica ela tem temas que impactam assim de uma forma muito significativa a vida das pessoas, e esse tema que a gente tratou hoje, sem dúvidas, é um deles. Então, muito obrigada por voltar aqui, contribuir novamente com o seu conhecimento, deixar, né, a nossa audiência aí muito informada em relação ao tema que foi proposto. Te agradeço bastante a sua participação, doutor. Gente, eu que agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de tentar compartilhar um pouco o meu conhecimento. E, assim, é importante falar que, apesar de ter abordado alguns temas, às vezes ficam algumas questões mais vagas, né? A medicina não é simples assim. Então, assim, em caso de dúvida, o melhor a ser feito do que qualquer coisa é procurar um advogado especializado, né? Então, assim, cada caso é um caso, tanto para o paciente quanto para o médico, né? É o que eu tinha dito também. Eu acho que, assim, particularmente, eu acredito que, independente da área, o profissional que comete um erro, ele tem que ser responsabilizado, né? E quando acontece com o médico, eu acho que o médico tem que ser responsabilizado, mas também existe muito caso assim, do médico ser processado injustamente. Então, a melhor proteção dele, né, é se prevenir. Perfeito. Então, se ele for atrás de um advogado antes de cometer, às vezes ele consegue algumas dicas do que o médico pode fazer que ele não estava fazendo, enfim. Eu acho que é isso. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, e para o pessoal de casa, tanto lá, né, possíveis médicos ou o pessoal que está assistindo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. A gente pede para o doutor olhar no vídeo, responder isso para a gente aqui nos comentários mesmo. Então, realmente façam parte desse nosso papo aqui que aconteceu hoje. Muito obrigado, doutor, e até a próxima. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Obrigado. Valeu. E para você que nos acompanhou, se esse conteúdo foi útil, compartilhe sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Nos vemos na próxima!